Olá, nós estamos aqui, eu sou a Jéssica Saraiva, do curso de Turismo. Estamos com a professora Aline, que vai falar um pouco sobre a leitura, a literatura para crianças. Professora Aline, como que foi essa trajetória para a literatura infantil na sua vida? Oi, Jéssica, tudo bem? Então, eu tenho relação com o livro infantil, ou livro, né? Antes de ficar nominando, tenho relação com os livros desde pequena. Na minha casa, meus pais, eu lembro até hoje, assim, meus pais sempre compraram livros pra gente, sempre. E eu lembro até hoje, até o lugar que a gente guardava os livros, né? Tinha um guarda-roupa de madeira no meu quarto e aquelas portinhas que ficam em cima do guarda-roupa, as coleções de livros ficavam lá, porque meu pai trabalhava no banco e passava, a gente não tinha, era cidade pequena, e não tinha essas livrarias, né, de você chegar, escolher o livro, não tinha essa facilidade, exatamente. Até tinha uma livraria lá, mas não era com esse objetivo. E passavam esses vendedores vendendo um monte de coisa no banco, né, e vendiam os livros também. Então, e quando, sempre que possível, né, porque os livros eram caros, né, então sempre que possível ele comprava alguns livros para a gente. Então, com umas capas bonitas, coloridas, umas ilustrações lindas, né, demais. E eu sempre amei muito isso, né. Embora eles ficassem num lugar mais alto, mas era o espaço que tinha, né, do guarda-roupa. Eu lembro muito disso. Inclusive, volta e meia eu ando por sebos aí na vida e vejo esses livros mais antigos, assim, inclusive com a capa da minha época mesmo, né? Daí o saudosismo acaba batendo. Mas, enfim, eu tive sempre essa proximidade com os livros por influência da família mesmo. E sempre gostei de criança, sempre gostei de arte, de livros, de ilustrações, de ouvir histórias, né? Mas eu acho que foi um negócio meio que ficou adormecido dentro de mim. Mais de uns anos para cá, eu sempre me interessava, mas deixava para lá os livros, né? E comecei a comprar livro infantil para mim. Até para eu ver a linguagem diferente que eles usavam, os tipos de ilustrações. Então, nesse sentido de curiosidade, isso porque eu não tenho filho, né? Mas era para mim, exatamente. Então, era essa intenção, assim, aí eu comecei a perceber que isso virou um hobby para mim. A apreciação de livros, num primeiro momento, né? E comecei a colecionar, inclusive, né? Isso já tem alguns anos aí que já se passaram. O que aconteceu? Na pandemia, eu não morava em Cuiabá ainda, né? Você sabe que eu sou recente aqui em Cuiabá, tenho menos de 1 ano e meio em Cuiabá. Eu morava numa cidade pequena, né? E nessa cidade eu passei os 3 anos quase da pandemia, passei nessa cidade, que é Guaratuba, no litoral do Paraná. E aí aquilo, né? Agora, aquele verão de um lado, depois frio do outro, né? E que tentando achar coisas diferentes para eu fazer, né? Já era um propósito meu mudando para essa cidade, além de continuar com os meus trabalhos, como produção de material didático, que era o que estava fazendo na época, de poder de me dedicar a alguma coisa diferente que eu gostasse de hobby, né? Aí peguei e comecei a fazer uns cursos. E aí a pandemia também fez com que a gente tivesse que ficar em casa. Muito. Assim, os cursos começaram a aparecer, as lives, eventos. Enfim, permitiu que eu conhecesse um monte de gente da área de literatura infantil e infanto-juvenil por meio dessas ferramentas que acabaram aparecendo de forma gratuita ainda, né? Então, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, a me inteirar sobre a produção desses livros. Eu já participava da produção de material didático de geografia, que é uma das minhas áreas de formação, né? Eu não sou formada em letras, não sou da pedagogia, sou formada em turismo, né? Por isso professora do curso de turismo, mas formada em geografia também. E eu já tinha essa proximidade com os livros didáticos, mas livros didáticos, né? Que já é uma outra função dos livros também.
Então, já tinha um olhar diferente para os livros. E nesse período, de talvez podendo ser um período mais reflexivo durante a pandemia, eu tive tempo, inclusive, da minha criatividade aflorar também. Aí, até para explicar, né, uma das histórias que existiram, esse período morando em Guaratuba, que, para quem não conhece, é uma cidade no litoral do Paraná, eu fiquei mais próxima da natureza, mais próxima do mar e também mais próxima dos meus pais. E das lembranças de infância. Exatamente, porque todo convívio que eu perdi por uns 15 anos com meus pais, convívio de todo dia, né, porque cada um morando numa cidade longe, nesse período que eu morei lá, eu acabei me aproximando deles novamente. Então, ia sair para tomar café, era com eles, ia fazer um passeio, era com eles, ia para a praia, era com eles. Tudo, a gente acabou voltando um pouco, né, essa relação de proximidade. Então, inclusive, uma das histórias que eu vou comentar sobre depois tem relação com a minha família. Então, surgiu de um momento que eu pude olhar mais para algo que eu gosto, que são os livros, que é a literatura infantil, né? Tendo espaço para a criatividade aflorar, porque quando a gente está numa vida louca de trabalho, dificilmente a gente consegue pensar em outra coisa. Então, foi nesse contexto que eu comecei a ter um carinho maior por olhar por isso. E a ponto de conseguir escrever histórias. Então, esse foi o... tempinho ali pra... Exatamente. Não era só o apreciar a história, o livro do outro, mas era tentar imaginar uma história baseada nas minhas vivências, exatamente, para poder escrever uma, né? Assim, né? Você já falou um pouco da sua trajetória, como foi, mas por que você escolheu este tema, este público-alvo, assim? Porque você mesmo com as histórias e tudo mais, você poderia ter escolhido, né? Histórias já juvenis, já assim, para pessoas mais de idades, né? Você escolheu justamente o tema infantil, né? Primeiro que eu sou uma super entusiasta de leitura, né, do estímulo à leitura para todo mundo, para todas as idades, inclusive todos. Mas para os pequenos, por eu ver a importância do período que eu vivi, então da minha infância, da minha relação com a natureza, com a minha relação com os meus pais. Então é uma forma de trazer histórias diferentes, né? E a vivência que eu tive num formato, né, para esse público, para os pequenos mesmo. Que aí são essas duas histórias, né? Daí faz mais sentido quando eu explico sobre elas. O primeiro, qual é a história, né, do livro? O nome do livro é As Madeiras Mágicas do Vovô Adê. O vovô Adê, na verdade, é o meu pai. Você está aqui, pai. Você está na minha história. Sim, meu pai está na história. Esse período que eu passei em Guaratuba ficou mais evidente, mas ele sempre fez, principalmente depois que aposentou, muito material reutilizável, principalmente madeira. Então, achava um estrado de cama na beirada de um lixo, levava para casa. Caixa de feira, levava para casa. Cabeceira de cama, levava para casa. Umas madeiras empilhadas, tipo de resto de construção, levava para casa. Enfim, minha mãe ficava enlouquecida, né? Enlouquecida. Na verdade, meu pai queria ter uma oficina constituída, né? Um quartinho, uma oficina de verdade, com um monte de ferramenta. Mas teve que ser adaptado, teve que ter uma conversa da minha mãe ali, né? Não tem exatamente uma oficina. E ele sempre gostou dessa transformação, né? E a gente também entrava na dele. Então, eu e minha mãe, a gente fazia, ainda faz, né? Listas de pedidos. Então, nossa, bem que podia fazer um baú de madeira. Nossa, sabe o que estava precisando? Estava precisando de um carrinho para colocar um vaso pesado de madeira. Então, ia uma lista, a gente brincava, né? De lista de projetos para ele. E quando chegava com uma ideia, já tinha. Fazendo o seu público. Sim, era. E ele estava lá com o seu público. Era eu e ele. Eu e a minha mãe e ele.
Então, era essa transformação, né, de dar uma utilidade para materiais que seriam descartados, né, estavam lá perto de algum lixo, enfim, e reutilizando esses materiais. Para mim e para minha mãe, claro, que era o baú, era o carrinho de colocar o vaso em cima, era uma casinha de cachorro, que na ocasião uma das minhas cachorras precisava de uma casinha. Então eram utensílios. Para a história, para ficar inclusive mais interessante, né, eu coloquei brinquedos, né? Alguns ele fez mesmo, mas não todos. Então um dominó, um jogo de bloquinhos que antigamente inclusive a gente tinha de montar castelinho, que é um bloquinho de madeira, que é o vô adequando essas madeiras e fazendo brinquedos para a neta dele. E a neta entrando na onda, inclusive, né? Ai, vô, tive uma ideia, acho que você pode fazer. Né? Então, ela entrando no jogo também. E muitos deles, inclusive, né? Por exemplo, quem vai na minha casa e vê o livro, já sabe, isso aqui tem no teu livro. Porque era uma forma de trazer a realidade para a história, né? Em parte ficção, mas a maior parte faz parte da nossa história mesmo. Legal. Mostra aí o livro. Mostra o livro pra gente. Só uma palhinha, né? Então, essa é a capa das Madeiras Mágicas do Vovô AD. Então, esse aqui é o Vovô AD. Essa é a Tina. Então, a Tina é a netinha, mas aí não é coincidência, semelhança, inclusive, né? E aí, né, no processo para criar a história, né, para ter esse enredo, os personagens e essa aproximação com a ilustração, eu mandei para ficar muito próximo do real, porque essa que era a intenção, porque o livro era uma homenagem para o meu pai e para minha mãe. Daqui a pouco eu vou falar que a vovó Lisa entra aqui também, né? Eu mandei fotos, então assim, esse aqui, de fato, é parecido com o meu pai. Esse aqui, tive que mandar uma foto quando eu era mais nova. A da minha mãe, então, meu Deus, quem vê minha mãe e vê a ilustração, né? Sabe que nem precisa nem contar, sabe que é ela. E essa casinha de cachorro a gente tem até hoje, enfim, né? Esse é o dominó, esses bichinhos em madeira, a gente fez um quadro juntos, né? Lá em casa, e tá lá em casa, que são os bichinhos de madeira. Enfim, deixa eu só mostrar a vovó Lisa aqui, né? E a minha mãe, que é a vovó Lisa, ela gosta muito de plantas, de cactos, orquídeas, enfim. Então, ela entrou na história também, embora não tenha no título do livro, ela entrou também trazendo esse amor para a neta, das plantas. Inclusive, esse vaso, por exemplo, que é um tronco que a gente achou na praia, e eles foram adequando e adaptando com vasos, né? Com vasinho, com plantinha. E é até hoje. Esse fundo é o fundo da casa da minha mãe. Esse tapete é o tapete que tem na casa da minha mãe, e assim por diante. A placa, né? Que elas estão, uma hora a netinha e a avó estão caminhando pela praia. E perdi. Enfim, passou, né? Eles estão caminhando pela praia e aí a netinha, a Tina, identifica aqui. Ela identifica, fala, nossa, essa placa, essa frase, parece que eu já vi isso. E aí a avó fala, né? Que não, foi seu avô que fez mesmo. Porque os meus pais moram perto da praia e no caminho, aqui mesmo onde as duas estão, eles colocaram placas com informações. Cuide da praia, aproveite o mar, não deixe lixo, etc., né? Então, também tem essa relação do cuidado com, entre aspas, né, com o cantinho deles lá na praia, né? E o outro livro que você tem aí, meio verdinho, bem chamativo, vermelho, né? Esse é. Então, fala um pouco sobre esse outro livro, professora Aline. Pois então. O outro, que é esse aqui, a pena vermelha, depois eu abro, vou contar sobre ele.
Guaratuba, que é onde eu morava, o nome da cidade, Guaratuba, significa em tupi muitos guarás. O guará é uma ave linda, depois que eu vou mostrar, que ele é mais encontrado hoje numa porção do litoral do Paraná, uma porção do litoral de São Paulo, um pouquinho do Espírito Santo e uma partezinha da região norte e nordeste do litoral. E por 80 anos ele deixou de ser avistado no litoral do Paraná. Então os pescadores, pesquisadores, né, quem morava na região do litoral do Paraná simplesmente não avistava mais o guará, sumiu de fato. Sumiu, né, essa é a realidade que se passou. Em 2008, um grupo de pescadores e depois de pesquisadores, eles avistaram bem ao longe uma ave vermelha, porque o vermelho é super intenso da ave, né, do guará. Então esse é um vermelho bem intenso do guará, né? E aí eles avistaram. Foram com embarcações apropriadas até o lugar que os pássaros costumam dormir, né, que é o dormitório deles. Os pássaros, né, os guarás ficam o dia todo rodando. Às vezes eles andam quilômetros mesmo, né, para alimentar, enfim, né, para ir para outras bandas e voltam para o mesmo lugar para dormir. E o dormitório fica lá na Baía de Guaratuba. E em 2008, depois de 80 anos aproximadamente, ele foi avistado novamente. Foi uma festa em Guaratuba. E na ocasião, por conta disso, foi criado um instituto, que é o Instituto Guaju, para a preservação, para a educação ambiental e para estudos mesmo mais aprofundados do guará. Aproveitando disso, né, porque é um símbolo, ele é bem importante no litoral do Paraná, eu aproveitei parte da história, né, do que aconteceu com os guarás e trouxe um pouco de ficção para envolver aí de novo família, né? Já percebeu que família é bem importante para mim também, o elemento família, né? Mas aqui diferente do outro, né? Aí o que fica nas entrelinhas, né? que é quando vê o livro ninguém percebe. Esse aqui, ele é bem... As imagens, inclusive, né? Meu pai, minha mãe, né? O vovô Ade, a vovó Lisa, eles são reais, né? Aqui não tem, os humanos não aparecem. O tempo todo relata, né? É a mãe contando para as crianças, quando eles estão passeando pela praia, como que apareceu essa pena vermelha aqui. Porque, pena vermelha na areia? Nunca vi. Normalmente, principalmente aqui em Cuiabá, nós vemos... Aqui em Cuiabá, nós vemos bastante arara azul, né? Inclusive, ali no Sesc Arsenal tem, né, um casal. Então, assim, para a gente é normal. Deu o pôr do sol, a gente vê as araras voltando para a mata. E quando nasce o sol, a gente vê elas saindo da mata para a cidade, pelo menos lá onde eu moro, né? Então, assim, eu sempre costumo mostrar para os meus filhos, né? Arara azul, aqueles periquito, tem um monte, né? Então, assim, é bem interessante. Realmente, eles ficam assim, mãe, o que é aquilo? Porque eles gritam muito, não sei se é o caso dele. Não, no caso, os guarás não têm um som tão estridente como a gente vê das araras e das maritacas, né? Mas o engraçado é que quando a gente fala do litoral do Paraná, a gente pensa litoral à praia, né, o mar aberto, e a gente não encontra os guarás no mar aberto. As penas até dá para encontrar, mas é muito raro. Eu encontrei, inclusive, por isso que me estimulou vi uma pena vermelha na areia. Mas eles ficam para dentro da Baía de Guaratuba, né? Então, é uma região bem mais afastada do mar aberto. Não é qualquer pessoa que consegue ver. Tanto é que aí, depois, né, de 2008 para cá, já tem aí mais de 10 anos, né? Aí o Instituto Guaju, como uma forma de educar quem passa por Guaratuba, tanto as crianças quanto turistas, né, porque é uma cidade turística, começaram a oferecer, por meio da agência de turismo comunitário, passeios para avistar a revoada dos guarás. Então, assim, tem horários específicos, não é assim, vou meio-dia, vou encontrar o guará. Não, tem que ser ou bem de manhãzinha, e nem é indicado porque às vezes não vê, mas o mais fácil é no final da tarde. Eles voltam para... Porque eles vão para o dormitório. Então, como
os monitores, né, os condutores das embarcações já sabem o horário, esse grupo específico, eles sabem até onde parar com o barco com a gente. Sim, e um deles, né, inclusive agora no começo do ano que eu fui para Guaratuba, eu fiz esse passeio. Eles têm aquelas câmeras enormes, super potentes, que você não sabe como que mexe naquilo lá, né? Mas é legal porque é uma forma de a gente conseguir avistar mais ao longe as aves, né? E eles estão fotografando, registrando o tempo todo. Para caso, né, que pode vir a acontecer de sumir novamente, essa espécie, os registros estão lá, né? Claro que o cuidado, ele existe, né? O Instituto Guaju, um dos objetivos é a conservação das aves também, né? E do seu habitat. Mas vai saber, né? Então, essa avistagem, ela não é assim, estou lá passeando na praia e de repente passou um guará. Não vai assim, né? Você tem que... É mais lá no meinho, né? Mas aí, na ocasião do livro, uma das crianças encontra a pena e pergunta, fala, nossa, pai, o que é isso, né? De que pássaro que é esse? Eu nunca vi um pássaro vermelho. E aí eles sentam na areia e os pais começam a contar a história do que aconteceu. Que eles moravam lá e depois eles foram embora, porque não estava legal mais lá. Como aumentou muita gente na Bahia, barulho, óleo de motor de lancha, barulho, não estava mais legal, então eles foram embora. E numa dada ocasião, os outros animais que são amigos do guará mandam uma carta para eles e falam, olha, está bem legal aqui agora, então por que vocês não voltam? Né? Então aí justifica o retorno dos guarás. Então essa aproximação parte real, né, do que aconteceu lá no litoral do Paraná e um pouco de fantasia aí também, né? Até como uma forma de encantar as crianças. Se você for perceber, até o traço da ilustração é diferente. Esse traço ele vai para um traço mais infantil mesmo, né? Como se as crianças que estivessem desenhando com o desenho que a gente faz na escola, né? Isso. Então, aí veja que a maior parte, o foco realmente aqui da história é o guará, né? Aqui o que era a família, né? O vô, a avó e a Tina. Aqui é só o relato da mãe contando para as crianças. Tem intervenção das crianças às vezes, né? Mas será que ele vai embora, né? No meio da história, mas elas não aparecem exatamente. Aí tem os amigos dos guarás, né? O senhor Savaco. Inclusive, eu passei a observar mais as aves, a gostar mais de pássaros, com essa história do guará na minha vida, né? E até aqui, aproveitando aqui em Cuiabá, que, meu Deus, quanto pássaro que tem aqui, né? Sim. E eu nunca tive essa atenção, antes de morar em Guaratuba e vir para cá, essa atenção para pássaros, né? Para cantos, para cor, para tamanho. E agora a boba chora, vê um sabiá, chora. Vê uma arara passando, chora. Vê o tempo inteiro. E aí aparece, o foco é o guará, mas aí os amigos dos guarás também aparecem aqui pela história também. Então, esse é mais recente, esse foi publicado no final do ano passado, final de 2022. E As Madeiras Mágicas do Vovô AD foi final de 2021. Então, a gente estava ainda no meio da pandemia, né? Então, até... isso que nos facilita as ferramentas tecnológicas também, né? Então, não precisava a editora, por exemplo, ser da minha cidade, eu ter que ir até lá. Então, todos os trâmites, inclusive, né? Eu fiz a parte da escrita e das ilustrações, né? Como vai ser, como eu gostaria que fosse, né? Como que eu imaginei. O briefing, né, que eles chamam, é importante para o ilustrador não começar do zero, né? Meu Deus, o que passa na cabeça dessa autora para eu poder ilustrar? E esse vai e vem, né? E manda o texto, volta o texto, vai a ilustração, volta a ilustração. E tudo intermediado aí por essas ferramentas tecnológicas. Porque se eu dependesse de Guaratuba, que é uma cidade desse tamaninho assim, não ia rolar, não ia dar. Vou te fazer agora outra pergunta. Na onde encontramos esse livro? Porque eu também quero levar para minha filha, que pode ter certeza que quando eu mostrar o vídeo para ela, ela vai falar, mãe, por que você não trouxe um para mim? Porque agora ela está fazendo leitura, né? Leitura visual. Depois a gente conta sobre isso.
Esse das Madeiras Mágicas do Vovô AD, como ele já é de 2021, a tiragem impressa que eu já tinha já foi embora, né? No dia do lançamento. Mas tem no site da editora, esse daqui foi pela editora Telha, no site da editora disponível. Depois eu posso disponibilizar o link direto. A Pena Vermelha também, que esse é mais recente, tenho exemplares comigo para comercialização. Mas também, né, quem não estiver em Cuiabá, no caso desse daqui, que é a editora Caravana, aí dá para comprar direto no site da editora também, mas esse aqui ainda tem exemplares físicos, dá para mexer, dá para folhear. Porque esse exemplar, inclusive, é o meu. Tive que ficar com um, né? Começa a vender tudo, ou dá de presente, de repente, cadê meu livro? Bom, já estava feliz, achei que eu já ia levar um livro para casa. Bom, professora, obrigada pela sua presença aqui, obrigado por ter explicado para a gente da onde surgiu, né, essa literatura infantil, né? E é muito bom saber que ainda existem pessoas pensando, né, nessas crianças, né, em desenvolver, né, essa vontade de ler, né? Porque eu me apaixonei quando você levou os livros lá na sala. Teve uma hora que ela estava falando, né, o que ia fazer na aula. Aí a menina, nossa, você já leu o livro? Eu estava lá, a professora, tipo assim, eu boiando na sua aula e já estava lá dentro vendo o Vovô AD. Inclusive, né, a gente tem algumas... Depois a gente fala sobre isso também. Mas eu tenho um livro também que conta quase uma história parecida com essa. Eu vou até ver se não é um plágio, né? Não. Né, que fala sobre um pouco. Mas muito obrigada, professora Aline. Agradeço também desde já o IEF pela oportunidade, né, que nos deu de estar aqui interagindo, né, falando dessas maravilhas para o mundo. Fica a dica de turismo, né, professora? Dá uma volta por lá, né? E pela professora Jussara, que está aqui nos ajudando, né, a fazer um programa de qualidade, um podcast, né?